E aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de lixo. No primeiro vídeo, nós estudamos o que era lixo, classificação com relação a riscos potenciais, né? Então, os resíduos perigosos, os não perigosos, não inertes e inertes. Falamos um pouquinho sobre esses tipos de lixos perigosos e também sobre os descartes mais comuns para o lixo que a gente tem nas nossas casas, ou mesmo um ou outro caso mais específico. Agora a gente vai continuar falando de alguns outros aspectos, inclusive aqui o uso dessas latas aí para o que a gente conhece como reciclagem. Vamos lá então. Primeiro vamos entender o que a gente chama de 5 R's da sustentabilidade. Mas antes de entender esses 5 R's, vamos entender um pouquinho o que é sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando aí na busca por um equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. Como assim? A gente precisa utilizar algumas coisas da natureza, mas temos que usar com responsabilidade. Então, a gente precisa equilibrar aí o que é impacto ambiental com o que acaba sendo necessidade humana. Tá certo? Isso é a sustentabilidade. E o que a gente chama de desenvolvimento sustentável nada mais é do que um desenvolvimento que vai aliar o socioeconômico, o político e o cultural, todas essas esferas atreladas à preservação do meio ambiente. Tá? A gente precisa entender que não só como sociedade humana, mas como um contexto maior, precisamos pensar. E aí, quando a gente está falando de lixo, quando descarta esse lixo das nossas casas, esse lixo continua sendo um problema nosso enquanto sociedade humana. Por quê? Esse lixo vai para algum lugar da natureza que depois, no futuro, pode precisar acabar sendo usado novamente. Então, a gente precisa pensar nos nossos resíduos, ok? Bom, quais são os 5 R's da sustentabilidade? Vamos lá. Esses 5 R's estão aliados aí tanto a atitudes quanto a mudanças de pensamento com relação ao nosso lixo, aos resíduos que a gente tem. Então, o primeiro R aqui que eu trago para vocês é o R de repensar. Repensar nossas práticas de consumo. Será que tudo que eu compro eu realmente preciso? Ou da quantidade que eu compro, eu preciso disso? Então, a gente precisa repensar todos os nossos hábitos de consumo nessa sociedade que a gente vive. O segundo R é o R de recusar. Ou seja, além de adquirir o necessário, a gente precisa pensar assim: será que os produtos que eu estou adquirindo são de empresas que se preocupam com o meio ambiente? E caso não sejam de empresas desse tipo, é preciso que a gente recuse esses produtos para que haja uma mudança de postura dessas empresas, tá? Então, empresas preocupadas com esse viés ambiental têm ganhado muito destaque ultimamente, por conta justamente desse R da sustentabilidade. Além disso, a gente tem o R de reduzir. Reduzir o lixo que a gente produz. Muitas vezes a gente acaba produzindo lixo desnecessário nas nossas casas, então a gente precisa mudar essa atitude nossa. Também o R de reutilizar. Muitos dos objetos que a gente tem, que seriam descartados, na verdade a gente pode dar um novo uso para eles nas nossas próprias casas, sem precisar que eles sejam enviados aí para uma coleta seletiva e tudo mais. Isso é reutilizar objetos que iriam para o lixo. E por fim, o último R é o R de reciclar. O que significa reciclar uma coisa? Nada mais é do que reaproveitar um produto para que ele se torne matéria-prima para a produção de um novo objeto. Então, reciclar, ou seja, fazer com que eu reinicie esse ciclo desse material na natureza. Talvez você já tenha ouvido falar de 3 R's, 4 R's. Nada mais é aqui do que uma maneira... Antigamente, falava-se dos R's da sustentabilidade somente como reutilizar, reduzir e reciclar. Só que, além dessas atitudes, muitas das coisas primeiro passam pela mudança da mentalidade. Por isso está aqui o repensar e o recusar, que acabaram entrando nessa representação, tá certo? Bom, além desses 5 R's, vamos dar um enfoque especial aqui no reciclar. Vamos entender um pouquinho melhor como que é feita essa reciclagem. A reciclagem
tem de diversos tipos. Vamos ver aqui os principais tipos de reciclagem que a gente encontra. Primeiro, a gente tem o que a gente chama de reciclagem mecânica, que é quando eu não altero a estrutura química do meu material. O segundo tipo é a reciclagem energética, em que eu utilizo esse meu material para a produção tanto de energia térmica quanto elétrica. Então, por exemplo, eu posso queimar esse material e, a partir da queima desse material, obter energia numa indústria. E, por fim, a reciclagem química, que é quando eu pego esse meu material e altero a estrutura química dele para gerar um novo produto, tá certo? Desses três tipos aqui, isso daqui muda muito de país para país. No Brasil, a reciclagem mais praticada é a reciclagem mecânica. Vale lembrar aqui que uma não substitui a outra, na verdade elas são complementares, então isso depende muito de produto para produto, de material para material. Tem materiais que é mais fácil a reciclagem mecânica, energética ou química, tá certo? A reciclagem química envolve processos tecnológicos mais elaborados, por isso que nem sempre ela é tão comum assim, ok? Só que, independente do tipo de reciclagem que a gente tenha, é muito importante entender que a reciclagem não começa só lá na usina de reciclagem, mas começa antes, nas nossas casas, quando a gente faz a separação desses materiais na nossa casa, tá? Isso ajuda muito e facilita muito esse processo, não só com relação a tempo, mas também com relação a custos. E se a gente consegue baratear os custos desse processo, a gente consegue aplicar em maior escala e consegue fazer com que ele seja mais efetivo. Além disso, depois de separar o lixo na nossa casa, é muito importante que haja uma política pública na nossa cidade de coleta seletiva. Por quê? Essa coleta seletiva vai destinar para cada lugar os tipos de resíduos que a gente tem. Então, por exemplo, o que é plástico vai para um lado, o que é vidro vai para outro, e assim por diante, tá certo? Quando a gente fala de reciclagem, o que é mais comum para a gente reciclar? Papel, plástico, vidro, metal, orgânico e depois, por fim, o lixo que não acaba sendo reciclado tão facilmente, né? O lixo não reciclável, ok? Muito importante essa separação aqui, só que a gente precisa entender que essa separação precisa ser efetiva, tá? Aqui o orgânico está aqui como reciclável porque, como a gente viu no nosso outro vídeo, esse lixo orgânico pode ser utilizado aí quando a gente está querendo preparar o que a gente chama de compostagem, né? Fazer uma compostagem, eu utilizo esse lixo orgânico. E esses tipos de resíduo aqui, se a gente descarta eles na natureza, muitos deles têm um tempo de vida na natureza muito longo. Então, a melhor saída para eliminar esse resíduo é através da reciclagem, tá certo? Então, se a gente pensa, o que a gente pode fazer na nossa casa? Primeiro, separar o que é lixo inorgânico do orgânico, né? O lixo úmido do seco. E esse lixo seco, a gente acaba fazendo uma subdivisão aí em plástico, papel, vidro, metal, porque isso já facilita muito no processo como um todo, tá? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue atingir maiores resultados com isso. Para a gente fechar essa nossa aula, esse nosso vídeo, agora vamos falar de um outro tipo de resíduo que também é gerado, que é o esgoto. O que é esse esgoto? Esse esgoto, primeiro, é o que acaba saindo das nossas casas e tudo mais, mas esse esgoto é fonte de diversas doenças. Pessoas que têm contato com esse esgoto podem ficar doentes, como doenças mais simples, como diarreia, até doenças mais complicadas que podem levar à morte. Esse esgoto pode ter tanto uma origem residencial, né, domiciliar, quanto industrial, comercial, enfim. Então, dependendo da origem do nosso esgoto, a gente tem diferentes composições. Não tem como falar de fórmula química de esgoto, já que essa fórmula é variada. Mas, de uma forma ou de outra, esse esgoto precisa passar pela remoção de poluentes. E o que são esses poluentes? Nada mais do que matéria orgânica, tá? Então, em geral, os poluentes do esgoto, em grande parte, são feitos de matéria orgânica, tá? A gente pode ter outros produtos aí, principalmente se a gente está falando aí de esgoto industrial, mas o esgoto das nossas casas
Basicamente tem matéria orgânica lá. E como que é feito esse tratamento do esgoto? Primeira coisa, tratamento de esgoto é uma medida de saneamento básico. Tá? Então, quando a gente está falando aí de melhora de qualidade de vida da população, isso passa pelo tratamento de esgoto. E isso é feito no que a gente chama de estações de tratamento de esgoto. A gente tem estações de tratamento de água e agora aqui estações de tratamento de esgoto. Esse tratamento faz o quê? Ele acelera o processo de purificação da água, para que essa água possa ir voltar, por exemplo, para um rio de onde ela foi tirada para poder ir abastecer a cidade. E essa água, após ser tratada, pode ser tanto devolvida ao meio ambiente, como eu acabei de falar, mas também ela pode ser reutilizada pela própria população. Só que em muitos casos, essa água que é reutilizada não necessariamente é uma água potável. Então, essa água ela é chamada de água de reuso e a gente pode usar ela para outros destinos. Não dá, por exemplo, para fazer alimentos, mas a gente pode usar ela, por exemplo, na lavagem de vias públicas. Né? Então, a gente usa ela para outras coisas que não necessitam a água num alto grau de potabilidade. Ok? Ainda falando de tratamento, como que é esse tratamento? Esse tratamento do esgoto, em geral, é um processo biológico, então envolve micro-organismos aeróbio, ou seja, utiliza oxigênio. Então, o que esses micro-organismos fazem? Eles usam oxigênio e eles consomem a matéria orgânica do esgoto, e aí você consegue reduzir. Você sabe se uma água está contaminada, com esgoto, se quando você faz a análise dela, tem uma quantidade muito baixa de oxigênio e uma quantidade muito alta de matéria orgânica. Por quê? Significa que esses micro-organismos que estão junto no esgoto consomem o oxigênio da água e tem muita matéria orgânica lá. Como que é esse tratamento? Bom, uma massa biológica, esses micro-organismos, que muitas vezes já são parte do esgoto, que é chamado aqui nessa massa biológica chamada de lodo ativado, ela vai acabar crescendo, então ela vai se proliferar, formar flocos, e o que acontece? Ela vai ser continuamente recirculada nesse nosso esgoto. Por quê? Quando essa matéria biológica, essa massa biológica, tiver contato com a matéria orgânica e com o oxigênio, ela vai acabar consumindo essa matéria orgânica e vai reduzindo ela. Depois, esse lodo vai ser enviado para um decantador secundário. Então, você deixa em repouso nesse tratamento e aí parte dos resíduos acaba decantando. E essa parte sólida é separada do resto do esgoto que já foi tratado. Aí, esse lodo que sedimentou pode tanto retornar a esse tanque de aeração, que é nessa etapa aqui da recirculação, por quê? Além de ficar recirculando, eles fazem com que haja o borbulhamento de gás oxigênio, para que você aumente ainda mais esse oxigênio e favoreça o consumo da matéria orgânica do esgoto. Tá? Então, esse lodo pode retornar a esse tanque de aeração, caso precise passar novamente por esse processo, ou ele é filtrado, né? Ele é retirado para um tratamento específico. Assim, a parte líquida é destinada, se você faz um teste nela e já reduziu essa quantidade de matéria orgânica, essa parte líquida aí pode virar água de reuso ou voltar ao meio ambiente. Ok? Bom, depois de entender um pouquinho melhor sobre o lixo, sobre as atitudes que a gente tem que ter perante o lixo e também sobre o esgoto, que a gente possa repensar as nossas atitudes e melhorar o impacto que a gente tem no meio ambiente, no nosso planeta. Até a próxima. Tchau, tchau.